Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Como é bom estar no ambiente espiritual, quando nós fazemos aquilo que Deus direciona, então os resultados que Ele já programou para nós acontecem. A Bíblia é clara em afirmar que Deus está presente onde um ou dois estão reunidos no seu nome. E é no nome de Jesus que estamos reunidos aqui nessa noite. Também a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Louvores foram entoados por nós. Então, pela direção bíblica, Deus está neste lugar. Amém? E a presença dEle restaura, renova, abençoa, nos conduz para os pastos verdejantes. E para mim, é uma alegria grande novamente poder voltar à cidade de Itaituba, exatos 3 anos e 4 meses, e do qual nós tivemos que ir para uma outra região, mas o nosso coração, ele tem uma inclinação muito forte em apreço pelos irmãos, tanto eu como minha esposa Regina Célia, Leonel e Júnior, e agora mais um integrante, temos a netinha, Lara, Leonel, a família está crescendo, né, para a glória do Senhor. Então, trago o meu abraço aos irmãos, em nome da minha família. Leonel e Júnior mandaram um abraço a todos. Eles têm um carinho muito especial também por essa igreja, que faz parte da nossa história. E como falei pela parte da manhã, literalmente, todos os dias eu oro por vocês. Eu tenho vários momentos de devocionais, faço um com a família, outro sozinho, e pela manhã, ao dormir, há um momento que eu tenho uma devocional particular, onde apresenta ao Senhor, pastor Lauro, o ministério. E eu coloquei como meta pedir por todas as igrejas que o Senhor me concedeu o privilégio de fazer parte, de pastorear. Então, eu oro nominalmente pelas igrejas, pela Convenção do Pará, que fui presidente pela Convenção Brasileira, como vice-presidente que fui, e assim é uma forma de agradecer ao Senhor e reconhecer o amor dos irmãos, e podem ter certeza que diariamente eu oro por esta amada igreja. E sei que muitos oram por mim, e que quem mais quiser orar, eu fico grato, porque a oração de um justo tem poder nos seus efeitos. Amém? E eu quero compartilhar nessa noite com o tema relacionamentos saudáveis, meta de todo cristão. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versos de 1 a 17, e à medida que você encontrar em reverência a palavra do Senhor, se coloque de pé, para que assim eu também possa perceber que você encontrou o texto sagrado. E é a palavra de Deus que tem a primeira palavra para nós e a última palavra para nós. Quando houver dúvidas, quando houver questionamentos, não fique com as dúvidas, não fique com os questionamentos. Permaneça sempre com a palavra de Deus. E assim nós teremos a boa orientação e a boa informação. Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com eles em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fortes chamados, em um só corpo,
domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todos juntos vamos ler o verso de número 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça-nos em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Senhor Deus, que a tua palavra lida encontre espaço nos nossos corações. Que haja uma sensibilidade de nossa parte para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós, para que assim o nosso pensar, o nosso falar, o nosso comportamento, o nosso agir seja diferente e seja para a glória do Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Relacionamentos saudáveis, meta de todo cristão. O mundo, ele está em guerra e as coisas não estão acontecendo adequadamente, porque os entendimentos não estão sendo reais. E isso é uma das características da ausência dos relacionamentos saudáveis. Mas esse princípio deveria estar somente lá fora, porque ainda não são guiados pelo Senhor. Mas, lamentavelmente, ainda está em nossas casas e nos templos, no convívio da igreja. E precisamos olhar para Cristo para entender que o que tem que prevalecer não é o que eu penso, o que eu quero, o que eu sonho. O que tem que prevalecer é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Porque como a vontade de Deus se estabelece, aquilo que é errado cai por terra, aquilo que não é adequado é transformado. Somente a palavra de Deus tem poder de transformação. E quando eu creio nesta verdade, entendo esta verdade, e praticando a palavra de Deus, então as transformações que nós necessitamos, que queremos, que sonhamos, que precisamos acontecerão. É algo que está ligado à obediência, da prática da palavra de Deus e os resultados garantidos por aquele que tem poder e amor, que preparou toda sorte de bênção para derramar sobre os seus filhos, que somos nós, os cristãos, os que acreditam no poder do Senhor. Mas é necessário, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, como meta de todo cristão, alguns entendimentos precisam estar em curso em nossas vidas. Por isso, querido irmão, não ponha em perigo a sua integridade cristã. E para isso, edifique a sua vida em Cristo. Nós estamos caminhando no campo do perigo, caminhando à beira do abismo, quando nós não estamos lutando para a manutenção da nossa fé diante do Senhor. Por isso, não ponha a sua integridade cristã, não ponha em perigo a sua integridade cristã, edifique a sua vida em Cristo. Essa carta aos Colossenses, ela foi escrita com a finalidade, a carta aos Colossenses foi escrita para auxiliar a igreja que enfrentava problemas doutrinários. E quando falamos problemas doutrinários, parece que fica uma palavra muito pejorativa, doutrinas. Mas as doutrinas, elas precisam ser entendidas que elas são ensinamentos de Deus. E os ensinamentos de Deus são preciosos e valiosos. E quando a igreja os quebra, não os cumpre, então ela não tem como receber a provisão de Deus, tal qual Ele programou. Nós temos aqui lâmpadas ligadas, e se elas não estiverem conectadas na energia elétrica, elas não terão a sua funcionalidade. Estamos transmitindo aqui o culto para que quem nos acompanha pelos canais, pelo YouTube, pelas mídias sociais, mas se não tiver conectada à internet, ela não terá a sua eficiência. Assim, o crente pode ter até uma aparência de crente, mas se não estiver ligado no Espírito Santo do Senhor, isso resultante de uma obediência não terá funcionalidade. Daí porque os problemas estão se avolumando no meio da família, se avolumando no meio da igreja, e nós estamos lamentando e chorando quando deveríamos já estar jubilosos, celebrando e exaltando o Senhor. Os problemas estão ganhando espaço,
porque nós estamos recuando frente aos relacionamentos entre família, entre igreja e, como consequência, na sociedade. Se ele não for saudável, não haverá resultados pelos quais nós desejamos. E o inimigo, então, ele ganhará espaço, e ele não vem brincar, ele vem destruir, matar, roubar, destruir sonhos, projetos, aquilo que é de bom para nós. Ele não tem na sua essência nada bom, e ele quer transmitir para nós a sua essência ruim, mas não podemos ficar parados vendo os acontecimentos danosos nos atingirem. É hora de reagir, e a reação está ligada aos nossos relacionamentos. Deus se relaciona conosco, nos ensinando como nos relacionar entre irmãos, entre família, como resultado para as nossas vidas. Ainda, você permanece com a sua Bíblia aberta, mas para só confirmar o que estamos a dizer, em 2 Coríntios, no capítulo 2, em 2 Coríntios, no capítulo 15, versos 17, a palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que o texto está dizendo é que nós somos de Cristo. Nós não somos do mundo. Nós somos da luz, nós não somos das trevas. E as coisas que para trás ficaram, que outrora dominavam o nosso pensamento e coração, foram quebrados. Toda a maldade foi quebrada quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. E nós entramos num processo que chamamos de santificação. Ser santo não é ter aquela rodinha aqui na cabeça. Ser santo é estar num ambiente de obediência ao Senhor, fazendo a sua vontade. E Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, ele percebe que a igreja em Colossos perdeu essas características dos relacionamentos. Havia dureza na fala, havia pecado sendo cometido um para com o outro, não havia compaixão, não havia amor, não havia perdão, mas havia guerras, contendas, falas maldosas, falas equivocadas, falas destrutivas. E isso nós não queremos, isso nós não precisamos. Se fosse para viver assim, Deus não teria intervido na história enviando Jesus. Ele interviu na história para nos libertar e para nos dar a condição de vivermos dias felizes e melhores. E isso não é uma utopia, a felicidade. A alegria que vem do Senhor não é algo que está distante, mas é algo presente que está inerente na vida do crente, que se apresenta com os relacionamentos saudáveis para a glória do Senhor. E então, quando Paulo olha para os Colossenses e olha para nós, percebe a ausência da doutrina e dos ensinamentos práticos, a ausência de princípios bíblicos em nossa vida, prejudica o nosso poder de reação frente aos problemas. Paulo confronta a igreja para abandonar as práticas nocivas e os direciona para permanecer com a sua fé em Deus. Você já parou para analisar? Se não parou, pode pensar um pouquinho agora, que as nossas reações frente aos problemas estão prejudicadas, porque nós estamos secos de elementos espirituais. E às vezes a gente só vai perceber a importância do cultuar, do orar, do ler a Bíblia, quando os problemas surgem. Onde eu moro nos altos, e nas janelas eu cultivo algumas flores. E todos os dias eu rego, coloco água. E parece que aquela prática não faz nenhuma diferença, porque elas estão verdes e no tempo estão florindo. Eu só vou perceber a importância daquela água, como agora. Eu estou desde segunda-feira passada, longe de Rondônia do Pará. Possivelmente chegarei na terça ou na quarta-feira lá. E quando eu chegar, elas vão estar bem murchinhas. A ausência da água vai ser perceptível na vida daquelas plantas. Mas também outra experiência que eu percebi é que quando eu coloco água, daqui a algumas horas elas começam a reagir. Elas começam a ficar verdes novamente, e aquelas que estavam murchas começam a ter o seu vigor. Às vezes a gente acha que não é importante estar na igreja cultuando, mas algumas coisas ficam. Eu já estou aqui, pastor Lauro, com aquele último cântico: derrama a tua Shekinah, Senhor. Está na minha mente. Há pouco, eu estava pensando já na viagem que vou fazer até Santarém,
via terrestre. Mas foi substituída pela canção, derrama tua Shekinah, Senhor, porque eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, talvez estivesse assistindo os noticiários, e não tem nada bom para nos oferecer. A gente fica amargo, a gente fica triste. E essa amargura, ela não é prejudicial somente a nós, ela se reflete no relacionamento. Irmãos, a maioria das pessoas que deixaram de congregar, se você for analisar, foi por relacionamentos quebrados. Alguém falou de mim, alguém não fez isso para mim, alguém não me ajudou, alguém não falou adequadamente, não fizeram isso. E aí, a gente se afasta, o coração fica mais fechado, e a bênção do Senhor, ela não é mais perceptível aos nossos olhos, embora ela nunca desapareça, mas o coração e o olhar ficam distantes. É por isso que é importante a manutenção, e todo cristão tem que ter como meta que os seus relacionamentos sejam saudáveis. Nós somos seres relacionais, nós não somos ilhas, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, estamos em família, no trabalho, na igreja, nos relacionando com as pessoas, e o bom relacionamento atrai as pessoas. Como é bom estar diante de alguém que fala coisas boas, como é bom estar diante de alguém que quer o nosso melhor, como é bom estar diante dos afetos transmitidos pelo um aperto de mão, pelo um olhar generoso, pelo um abraço afetuoso. E isso está se perdendo porque nós estamos nos esvaziando, e não há um cuidado, e não há um entendimento que há uma meta a se cumprir, há normas que precisam ser cumpridas, há etapas da nossa vida que precisam ser melhoradas. E se eu falho na minha devoção com Deus, eu não terei bons relacionamentos. Eu estive aqui pela manhã, escola dominical, a melhor escola do mundo, e senti falta de muitos irmãos que eu estou vendo aqui, que bom que veio à noite, mas não estava de manhã. Perderam. Poderiam ter um bálsamo do Senhor, que foi derramado nesta manhã. Quem não veio aqui nesta noite, está perdendo o bálsamo do Senhor. Percebem? São escolhas, mas elas trazem resultados, sejam positivos ou negativos. E a vida espiritual depende necessariamente de que eu tenha relacionamento com o Senhor e com o meu semelhante. O primeiro mandamento diz que o mandamento principal é amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Temos que amar a Deus e ao próximo, relacionamentos, e precisamos cultivá-los da maneira adequada. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele percebe que a ausência dos princípios estava prejudicando o enfrentamento sobre os problemas. Problemas são reais, as vitórias são conquistadas. Mesmo sem que você chame, os problemas chegam, e as vitórias só vêm quando nós tomamos decisões. A vida espiritual boa só acontece quando nós tomamos decisões. Uma vida ruim, ela acontece naturalmente pela essência caída. Por isso é importante que os princípios da palavra de Deus estejam norteando a nossa mente e o nosso coração todo o tempo, em toda hora. Paulo confronta a igreja que abandone as práticas nocivas e os direciona para permanecer com a sua fé em Deus. O versículo 1 e o versículo 2, eu sei que você não fechou a sua Bíblia, olhe para o texto bíblico de Colossenses 3. Diz assim: portanto, se fortes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Entenda que as coisas terrenas são o modo carnal da vida, a velha criação, enquanto as coisas do alto são o modo espiritual de vida, a nova criação em Cristo Jesus. Então eu tenho que pensar, porque o pensamento ele vai se transformar em ação. Eu tenho que pensar nas coisas celestiais, e eu tenho que buscar as coisas que são do alto, mas a nossa busca está pelas coisas terrenas, que tudo há de passar.
Mas aquilo que vem do Senhor, a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor é poderosa, foi ela quem nos libertou, foi ela quem projetou a vida eterna para aqueles que obedecem ao Senhor. O crente, ele precisa ter o modo espiritual de vida. E o modo espiritual de vida não é baseado no padrão do mundo, mas no padrão do céu. Por isso somos convidados a olhar para o alto, a buscar as coisas do alto e a pensar nas coisas do alto. Está dizendo, a pensar em Deus, a pensar no padrão de Deus. Buscar as coisas do alto não é fugir do mundo, mas é viver com Cristo na terra. Sabe, quando Jesus, na sua oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, ele orando pelos seus discípulos e por nós, ele disse, eu oro por aqueles também que o Senhor há de me conceder. E Jesus ora dizendo, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o mundo é mal. Cristo é a fonte do bem. Quem está em Cristo, nova criatura é. Experiência diferente nós temos, uma experiência que é regida pelos céus. Por isso, queridos irmãos, amigos aqui presentes, precisamos entender que, se nós não tivermos vida com Deus na terra, nós não teremos vida com Deus no céu. Ah, quando eu morrer vai ter um jeitinho. Lamentavelmente não tem esse jeitinho. A vida, quem tem vida com Deus na terra, terá vida com Deus no céu. Quem não tem vida com Deus na terra, não terá vida com Deus no céu. E isso é sério, porque a vida passa. Outrora eu tinha meus 15 anos. Valfredo, eu estou caminhando agora para meio século, 50. Daqui a 50 anos, a maioria de nós não estará aqui. E muito provavelmente, com 100 anos adiante, nós não estaremos aqui. E onde estaremos? Isso vai depender do que estamos fazendo agora. Onde está o nosso coração e a nossa fé? Se estiver no Senhor, estaremos com Ele na eternidade. É por isso que temos que caminhar com Ele no modo espiritual de vida. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, que quem não tem vida com Deus na terra, não terá vida com Deus no céu. Fazendo assim, estamos abrindo mão daquilo que nunca será nosso, o mundo, e lutando por algo que nos foi dado e que ninguém pode nos tirar, os céus, a salvação, a vida eterna. O mundo nunca será nosso. O nosso lugar é o céu. Eu estou numa região onde há muitas propriedades rurais. E eu, falando aos irmãos, eu disse, olha, há 100 anos atrás, de quem era essa terra que hoje diz é nossa? Há 100 anos para frente, de quem será? Daqui, se Jesus não voltar, mais 200, 300, 500 anos para frente, de quem será? As gerações passarão, nada aqui é nosso, tudo passará, só não passará a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, a nossa busca primeira é por Deus, pelo seu poder, pela vida eterna, que agora está acessível a todo que crê, pelo poder de Cristo Jesus revelado em nós. Mas a gente ainda está olhando muito para baixo, o nosso olhar tem que ser para cima. Por isso, para ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos de investimentos. Quando quebramos as regras divinas, perdemos o caminho que nos leva para o céu. Precisamos investir na leitura bíblica, no estudo da palavra detalhada, nas orações, nas ações de bondade. Irmãos, nós estamos fazendo o básico, o simples, e nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas. Surpreenda alguém com atos de bondade, faça algo mais do que você está fazendo. Nós paramos e apenas estamos acostumados e estar satisfeitos, vir quando dá, ler a Bíblia, quando der, orar, tem sido limitado. As nossas orações, da maioria, nós não conseguimos mais nos concentrar e orar mais do que 1 minuto. Quanto tempo faz que você não consegue orar por 10 minutos, por 20, por 1 hora de tempo? Coloque aí, faça uma contagem de quanto tempo você orou durante essa semana. Agora faça uma mesma comparação de quanto tempo você usou o WhatsApp durante essa semana.
você vai ver que é assustador o tempo investido aqui no modo terreno e o tempo investido no modo espiritual. Como queremos ter relacionamentos saudáveis? A gente vai ser áspero no falar, a gente não vai conseguir perdoar, a gente não vai conseguir ajudar um ao outro. Temos que surpreender as pessoas com atos de bondade. O mundo está em guerra, o mundo está em desordem. A igreja do Senhor é a luz do mundo. E a igreja do Senhor precisa brilhar com atos de bondade. Quanto tempo faz que você já não mais abençoa alguém na rua, dizendo: ei, Deus te abençoe. Eu estou ali no hotel, e quando eu entro, eu digo: Deus te abençoe. Quando eu saio, eu digo: Deus te abençoe. E as pessoas estão começando a olhar. Algo fica, coisas simples. Nós não estamos mais olhando as pessoas com misericórdia, porque os nossos relacionamentos estão ruins. Estão ruins porque não há investimento. Aquilo que não se investe, não permanece. Se a sua aparência está boa, porque você investe na sua aparência. Você vai ao salão, você compra roupa nova, você toma banho, você se prepara e a sua aparência está boa. Mas se você não cuidar, a aparência fica ruim. A nossa aparência espiritual está ruim, porque o cuidado está ruim. Acordemos, porque o inimigo está lançando sobre nós situações que estão tirando a nossa atenção daquilo que é essencial e colocando naquilo que não é assim a nossa busca primeira. E os investimentos espirituais estão ficando para trás e nós estamos murchando. Irmãos, se os crentes não vêm à igreja, imagina os não crentes. Se os crentes não lêem a Bíblia, imagina quem não é. Se os crentes não oram, imagine quem não é. Se os crentes não se perdoam, imagine quem não é. O mundo está perdido. Se a igreja do Senhor não melhorar os seus relacionamentos, nós não somos aqueles que são guiados pelo mal, nós somos guiados pelo bem, e o bem transforma, o bem perdoa, o bem restaura, o bem abençoa, o bem traz alegria, a alegria do Senhor, a nossa força é. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus, sacudir a poeira do comodismo e acelerar os nossos passos para a maravilhosa vida espiritual que o Senhor tem nos oferecido. Precisa haver investimento em nossas vidas. Faça algo mais, faça um ato de bondade. Aqui no templo, não só aqui, mas nas nossas igrejas, tem pessoas que, sabiam que nunca receberam uma palavra de bênção sua? Tem ou não tem? Tem alguém aqui que nunca recebeu um abraço seu? Que nunca recebeu uma visita sua? Que nunca recebeu um telefonema seu? Que nunca ouviu: como é que você está? Você está bem? Percebe como estamos falhando? E quando eu não estou bem, como é bom alguém chegar perto de mim. Você, se está bem, chegue perto de quem não está bem. E assim as coisas começam a se ajeitar. Tem muitas falhas aqui, não na igreja na sua essência, mas nós como pessoas. E é nos relacionamentos saudáveis que as mudanças vão acontecer, que as melhorias vão acontecer. Irmãos, se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. É a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs, que nos dá oportunidade. Foi por elas que nós somos sarados. Mas nós não queremos ser misericordiosos com outras pessoas, porque os relacionamentos não estão bons, mas precisam estar, porque Deus se relaciona com a gente para o nosso bem, para a glória dEle, para o nosso bem. Segundo, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, precisamos de investimentos, mas precisamos da nossa base, que é Jesus, da santidade, do tempo com Jesus. Se eu não tiver tempo com Jesus, se eu não tiver um bom relacionamento com Jesus, eu não terei com meu irmão. Não adianta. Não force a barra, porque você não vai conseguir. São cabeças diferentes, são mundos diferentes, mas o que nos traz unidade é Jesus, que nos ama e tem projetos maravilhosos para as nossas vidas. Temos que ter como base Jesus. Também precisamos fazer a manutenção da nossa vida, limpeza do coração, da mente, ações de amor. Versículo 14 de Colossenses 3, ele vai dizer assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, manutenção das nossas vidas. Irmãos,
Como está o meu coração? Eu estou com raiva de alguém? Alguém está com raiva de mim? Eu preciso ser perdoado por alguém? Eu preciso perdoar alguém? Eu preciso ser mais agradável com alguém? Eu preciso melhorar a minha fala? Faça uma manutenção. Tire aquilo que está guardado, que não serve, que está em desuso, que nunca deveria estar no nosso coração. Lamente o não estar conseguindo. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por isso, irmãos, é necessária a manutenção do coração, para que o que sai da nossa boca não seja só reclamações. Reclamações e murmurações não nos levam a lugar nenhum, mas confissão diante de Deus de falhas, petição a Deus do que necessitamos, petição ao Senhor do que a igreja precisa, do que a família precisa, as mudanças vão acontecer. Eu não posso mudar o teu coração, Deus pode, e eu vou pedir a Deus que mude o teu e o meu coração, sempre na direção da vontade soberana dEle. É assim que as coisas melhoram, é assim que as coisas elas se ajustam quando nós fazemos a limpeza da nossa vida. Tem muita amargura que precisa ser jogada fora. Tem muita ingratidão que precisa ser tirada. Há muita coisa ruim que nunca deveria estar aí, mas se está aí, não tem que permanecer, não pode. Estamos caminhando para o céu. E estamos nos relacionando aqui na terra. E precisamos ter as boas ações mútuas entre nós. Para honrar a Deus, é preciso compartilhar dos interesses de Deus. E a Bíblia diz: quem ama a Deus, que ame também o seu semelhante. E aqui, o amar, às vezes, precisamos entender o que isso representa. Porque quando falamos de amor, logo surge aquele monte de coraçãozinho, parece o relacionamento entre homem e mulher, também é uma forma de amor. Mas o tolerar alguém é forma de amar. O ter paciência com alguém é forma de amar. O suportar alguém é forma de amar. Há muitas maneiras que precisam acontecer como base o amor, porque senão não terá funcionalidade. O que nos diz 1 Coríntios 13? Você pode dar todo o seu dinheiro em distribuição para os pobres, até a sua vida, falar a língua dos homens e dos anjos, ter toda a autoridade e todo o poder, mas o texto vai dizer: se não tiver amor, não tem validade, não está autenticado, não está funcionando. Talvez aqui seja o nosso grande desafio. O que a ação de Deus, elas funcionam em nossas vidas, porque tem como base o amor dele para conosco. E é o amor dele que nos restaura e muda a nossa sorte, muda a nossa vida. É o amor que nós vamos demonstrar uns para com os outros, descrito aqui, no texto bíblico, que vai mudar a realidade da igreja, da sociedade, da família, sempre para melhor, porque o amor cobre multidão de pecados. Diante desta verdade de Deus, relacionamentos saudáveis não é mera força de expressão de uma determinação divina. Em Mateus, no capítulo 5, 23 e 24, a Bíblia diz: se teu irmão tiver algo contra ti, antes de oferecer o teu culto, a tua oferta, resolve a questão. Porque senão, fica invalidado o teu ato. Se você tem daqui para lá, ou se alguém tem de lá para cá, peça a Deus. Mas, pastor, isso é difícil demais para você. Para Deus não há impossível. Por isso temos que estar sempre diante de Deus, porque na força do Senhor nós vamos vencer. Eu falei pela manhã que quando Golias foi enfrentar, como Davi foi enfrentar Golias, Golias estava cheio de si, das suas habilidades guerreiras. Davi não era um guerreiro, não era habilidoso nas lanças e na espada, mas Davi era um servo do Senhor. Enquanto Golias estava cheio de si, Davi estava cheio de Deus, e por isso ele venceu. Nós estamos perdendo batalhas, porque estamos cheios de nós mesmos, pelo que deveríamos estar cheios do poder e da graça e da unção de Deus. O crente que está cheio de Deus, ele vence qualquer batalha, porque Deus luta conosco e nos concede vitória. Mas há muitas pessoas cheias de si mesmas, achando
que sabem de tudo, nós não sabemos de nada, Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai determinar o que temos que fazer, e nós temos que obedecer e fazer a soberana vontade do Senhor. Queridos irmãos, não é mera força de expressão dos relacionamentos saudáveis, é uma determinação de Deus para nós. O que levou o ser humano para o inferno foi a quebra do relacionamento com Deus, quebra de relacionamentos. Mas também o que levou o ser humano para o céu, que está levando o ser humano para o céu, é a restauração dos relacionamentos divinos. E Jesus disse: tem que amar a mim, mas também amar as pessoas. Precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Haverá necessidade diária de revisão em nossas atitudes, pois assim Deus receberá a nossa adoração. Se eu agir errado, o meu primeiro problema será com Deus. E se eu não estou bem com Deus, eu não poderei estar bem com as pessoas. Esse é o princípio. Se você não estiver bem com Deus, você não estará bem com as pessoas. Não tente forçar, porque não vai funcionar. É por isso que o diabo quer esfriar a nossa fé e nos afastar de Deus, porque ele sabe que se estivermos bem com Deus, nós temos toda a condição de estarmos bem com as pessoas. Não é aceitar o erro das pessoas, mas é ter autoridade para ser um instrumento do Senhor para as mudanças acontecerem. Isso está escrito no verso 6 de Colossenses 3 que estamos lendo. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não podemos desobedecer ao Senhor, não podemos agir errado, mas temos que agir corretamente na presença do Senhor. A santidade é uma das bases para os relacionamentos saudáveis. Por isso, caminhando para o final, eu quero compartilhar algumas atividades que precisamos desenvolver para melhorar a nossa vida e os nossos relacionamentos, para limpar o coração e eliminar as ações da inclinação carnal, para lutar contra os desejos maus, contra a ira, contra a discórdia, contra as fofocas, contra as notícias inadequadas, improdutivas, contra as falas ásperas, as falas tolas. A palavra do Senhor, ela nos diz, o verso 5 do capítulo 3 de Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Temos que limpar o nosso coração de toda inclinação do mal. É uma ação diária que é resultante de uma vida de leitura bíblica, de oração, de louvores ao Senhor. Quando Saul era cometido pelo espírito mau, Davi tocava a harpa e Saul se alegrava. Se o teu coração está batido, eu não estou com vontade de ir à igreja, eu não quero ir à igreja, saiba de uma coisa: esse é o dia que você deve ir à igreja, porque Deus tem algo a falar ao teu coração. Deus sempre tem. Deus não fica quieto quando estamos em aflição e buscando a sua presença. E alguém disse: pastor, mas eu não vou à igreja porque o Senhor sabe do meu coração, eu não tenho vontade, eu estou com raiva, eu estou desanimado, se eu for, eu estarei sendo um hipócrita. Pode ser que sim, mas se você estiver em uma dessas condições, diga: Senhor, tu sabes do meu coração, tu sabes que eu não quero ir à igreja, que eu não estou motivado, que eu não quero mais desenvolver a minha vida cristã, mas Senhor, por obediência a Ti eu vou. Você não é hipócrita, você foi sincero com o Senhor, e o Senhor quer sinceridade, e quando há sinceridade de nossa parte, o Senhor entra com providência, trazendo alento aos nossos corações. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Jesus. Aprendam sobre mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quantos de nós estamos abatidos? Venha para Jesus, Ele é a solução, Ele é bálsamo para os nossos corações. E finalmente, se sou regido por Jesus, eu tenho toda a condição de me relacionar adequadamente. O relacionamento saudável é virtude cristã, atitudes para guardar no coração. O verso 12 do capítulo 3 que estamos lendo diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Relacionamentos saudáveis são virtudes cristãs para guardar no coração. Sabe, irmãos, o amor é a marca da igreja. Verso 14 diz assim: e sobre tudo isso, revestível de amor, que é o vínculo da perfeição. As nossas atividades são grandes, muitas coisas a realizar. Vocês sabiam que a minha vida e da Regina Celel estarem aqui com os irmãos aqui, nesses dias aqui em Itaituba, os relacionamentos que nós temos com os irmãos, como abençoaram o nosso coração? Abençoaram. Palavras, gestos, atitudes, que fizeram uma grande diferença, não é isso, Regina Célia? Em nossas vidas. E vão alimentar o nosso desejo de voltar outras vezes, ou que os irmãos também estejam conosco. E assim, se nós nutrirmos esses relacionamentos, nós vamos ter vontade de vir sempre à igreja, de estar na comunhão uns dos outros, de participar alegremente daquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Não esqueça, o amor é a marca da igreja, é o vínculo perfeito que vem de Deus para nos transformar. Por isso, incentive alguém a ser melhor. A gente critica as pessoas. Você tem incentivado alguém a ser melhor? Eu sempre que me deparo com um jovem, eu pergunto: está estudando? Já pensou em que curso vai fazer? E eu percebo que geralmente eles têm algumas dúvidas. Eu digo: vá, siga adiante, você vai conseguir. Incentive alguém a ser melhor. Olhe para alguém que é amargo e diga: olha, você podia ser mais sorridente, você ficaria melhor. Olha, eu gostaria de ver você com seus filhos na igreja, porque isso vai ser bom para a tua vida. Vamos incentivar as pessoas a serem melhores. O crente tem esse papel. Dê uma palavra de bênção, de incentivo às pessoas. A sociedade precisa dos nossos incentivos. A igreja precisa, a família precisa dos nossos incentivos. Incentive alguém a ser melhor. Nosso comportamento não é baseado nas pessoas, mas em Deus. Por isso, queridos irmãos, relacionamentos saudáveis são a meta de todo cristão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, esta igreja. E a minha oração é que a boa mão de Deus seja sempre sobre a tua vida e que você esteja com as suas mãos erguidas na direção dos céus para receber o que Deus preparou para o seu coração. Amém? Eu quero orar com os irmãos nesta hora. Vamos ficar de pé? Eu quero dar oportunidade em nome de Jesus. Se há alguém no nosso meio que entende que pode ser um crente melhor e ter atitudes melhores e quer pedir a bênção do Senhor, vem à frente, eu quero orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Cristo, vem à frente, eu quero orar por você.